Olá a todos, esse é o programa O Perito. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Nós vamos hoje tratar da segunda parte do assunto caixões perdidos. Na primeira parte, nós falamos sobre os caixões, os espaços vazios deixados no meio da edificação. Hoje vamos falar sobre os espaços deixados fora da edificação principal. A primeira pergunta é: por que esses espaços existem fora do prédio principal, fora do corpo do prédio? Normalmente eles estão lá por conta de declividades naturais do terreno antes da construção do edifício e que a construtora teve que remodelar aquela topografia para poder colocar o prédio na posição horizontal, na posição certa. Na fase de terraplenagem, a construtora fez cortes, fez aterros, enfim, preparou o terreno para colocar o prédio. E sobrou espaços inclinados no meio de uma superfície horizontal onde o prédio está sendo implantado. Vamos imaginar uma coisa. O terreno foi cortado, eu vou construir a parede do prédio. Eu não posso fazer essa parede coladinha, justaposta à superfície que eu cortei do terreno. Por quê? Porque eu preciso de espaço para trabalhar, para fazer a construção. Normalmente isso aqui é feito a uma certa distância. Depois que o prédio subiu, sobrou esse espaço vazio entre o terreno que foi cortado e a parede que foi construída. Já sabemos então por que esses espaços existem. Mas a pergunta que fica é: por que eles não foram fechados já que eles são inúteis? Bom, não foram fechados porque de alguma forma eles foram úteis durante um certo tempo. Por exemplo, durante a construção, quando ainda a obra está no início, todo o terreno está vago, a construtora tem uma fartura de espaços para acomodar suas necessidades. Alojamento de funcionários, refeitório, banheiros, enfim, ela tem espaço de sobra. À medida que o prédio está subindo, esses espaços começam a faltar, porque ela tem que trabalhar naquelas áreas. Então, esses espaços podem ser utilizados como depósitos, como oficinas de manutenção, até como alojamento numa determinada fase da obra. Eles são úteis para a construtora durante a obra. Por isso que muitas vezes eles ficam lá e não há nenhum interesse em fechá-los. Bem, mas e depois que o prédio foi entregue? Por que não fechar esses espaços e acabar com eles? Por dois motivos. Primeiro, por economia. Para você fechar, você vai ter que gastar, vai ter que se preocupar com algumas outras providências que a construtora teria que tomar. Para o condomínio, posteriormente, o principal problema desses espaços é eles servirem como local para pragas, cupins, ratos, enfim, outras coisas, se alojarem e montarem, fazerem ali as suas colônias. Nesse ponto, o fato de eu ter um espaço vazio, onde eu posso inclusive entrar lá dentro, procurar os problemas e resolvê-los, é uma vantagem. Imagine se eu tivesse simplesmente buracos no solo, que eu não tivesse acesso, como é que eu ia entrar lá dentro para constatar que ali eu tenho, por exemplo, um ninho de ratos, né? O fato de eu ter um lugar amplo onde eu posso entrar com uma lanterna e procurar problemas, para mim é uma grande vantagem. Resumindo, esse caixão perdido pode ser uma forma de acesso para que eu possa constatar problemas e fazer manutenção. Veja agora nesse outro exemplo. Esse caixão perdido, que está localizado ao lado de uma garagem, eu tenho visíveis vários tubos da rede hidráulica do prédio. Esses tubos estão lá nessa posição porque eles estão no caminho para saírem para as redes públicas. O fato de eu ter esse espaço vazio, onde eu posso entrar, inspecionar e fazer manutenção, é muito mais vantajoso e facilita muito o meu trabalho do que se eu tivesse essa tubulação simplesmente enterrada no solo. Vamos falar agora de um outro problema
que é recorrente em garagens de subsolo e que um caixão perdido pode nos ajudar a minimizar essa questão. Veja nessa próxima foto uma parede de um estacionamento localizado no subsolo de um prédio, onde há infiltrações através da própria parede que vêm do solo que está situado na outra face dela. Esse tipo de infiltração é de solução muito complicada, muito difícil, porque o correto seria eu ter que impermeabilizar essa parede pela face que está recebendo a umidade. E depois do prédio construído, isso não é mais possível. Eu não posso mais abrir uma vala de sei lá quantos metros de profundidade para poder fazer essa impermeabilização. Eu tenho que impermeabilizar pelo lado interno, o que é muito menos eficiente, e no caso, um caixão perdido me facilitaria muito, como mostra essa foto de agora. Este problema poderia ser melhor resolvido se eu dispusesse de um espaço, um caixão perdido, entre a parede que está recebendo a umidade e a própria terra que está produzindo a umidade. Veja essa próxima foto. Essa espécie de corredor, que é o caixão perdido, ela permite que a parede não tenha contato com a terra que está no lado esquerdo da foto. E mesmo que essa parede apresente umidade, eu sempre tenho a opção de fazer a impermeabilização dela pelo lado de fora, neste corredor mesmo, no próprio caixão perdido, o que me ajuda muito a fazer a manutenção da parede da garagem. Notem na próxima foto a própria parede com um portãozinho de acesso àquele corredor. Quando tem necessidade, eu abro aquela portinha, percorro o corredor, faço a inspeção ou o reparo, enfim, qualquer obra que eu deseje e fecho novamente para que não tenha acesso de pessoas e pronto. Ou seja, o caixão perdido localizado ao lado da garagem me ajuda muito, como aconteceu nesse caso. A pergunta de hoje vem do Roger Marinho, de Carapicuíba. Pergunta o Roger: no meu edifício tem uma área largada pela construtora ao lado da garagem que não serve para nada. O que precisaríamos aprovar para construir uma academia neste local? Roger, ao invés de responder a sua pergunta, eu vou fazer diferente. Eu vou utilizar a sua pergunta como pauta para um programa. Vai ser a terceira parte do assunto caixões perdidos. Como utilizá-los? Assista e veja lá a sua resposta. Outra, você mandou o endereço certinho e tal, aguarde que a sua caneca vai chegar. Chegamos ao final então de mais um programa O Perito. Não perca a terceira parte, onde eu vou falar como utilizar os caixões perdidos. Até lá, aguardo vocês.